Oi, galera. Oi, oi. A gente está aqui hoje para essa live com 3 mulheres incríveis. Vamos dar uns minutinhos que a gente já está ao vivo. Esperar um pouquinho a galera começar a chegar. Enquanto isso, a gente começa a bater um papinho sobre o Instituto, obviamente. Sobre tudo que a gente tem feito nesses últimos dias. Não sei se quem está aí acompanhando a gente já, pois estamos ao vivo, já parou para olhar lá a agenda Marielle Franco? Já viu se o seu candidato ou sua candidata ou os candidatos já estão comprometidos, já assinaram a agenda? A gente tem mandado link falando, né, sobre, inclusive, com quem tá e tudo. Bom, o Instituto está aí bombando, um ano difícil, acho que para todo mundo, né? Um ano de estruturação. Então, a gente também está tendo que se reinventar, como o mundo inteiro, né? Bom, eu vou estar hoje mediando essa mesa aqui com essas mulheres fantásticas. Casa pequena, então o marido está ali falando. Se de vez em quando estiver falando, vocês ouvirem uma voz de homem aqui no fundo, é ele. Não, desculpa. Meu sonho é ter uma casa aí com 3, 4 quartos, que eu possa ter um escritório só meu. E aí eu expulso ele, entendeu? Mas são 6:01. A gente vai esperar mais um pouquinho até o pessoal entrar. E aí eu começo por aqui. Bom, ó, a gente está colocando aqui nos comentários para vocês. A AgenaMarielle.com. Quem não viu ainda, tá muito bonita. Um trabalho incrível da equipe toda, que tá bombando. Fora o site, né? Se você também ainda não conhece o site, tem lá o institutomariellefranco.org, tem todas as campanhas que a gente tem feito durante 2020, até porque 2020 não tá para amador, né? Nem aqui, nem em lugar nenhum. O povo tá chegando, o povo tá chegando. Tá ficando bonito. E vai ficar mais ainda. Vamos ver. As mulheres maravilhosas, fantásticas já estão por aqui. Só para vocês saberem. Vamos ver se já tem algumas perguntinhas para a gente poder interagir enquanto a gente ainda não começa. São 6:02. E a gente vai dar o nosso pontapé inicial, né? Nessa segundona, para a gente poder tocar. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar lá no chat que a equipe vai ver, vai passar para a gente vai trocando. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos ver quem já está por aí. Oi, Luciana. Depois olha a mensagem do direct. O direct é uma coisa, né? O direct tem vezes que ele entra notificação, mas às vezes eu fico catando lá se é geral ou se é só solicitação, às vezes eu não acho. Mas eu vou olhar então. Tá no seu nome, Lu? Tá em Luciana Castro? Vou catar. Hoje mesmo eu olhei, não sei se eu respondi, mas para você estar falando, eu devo ter respondido. Que bom. Então vamos lá, né? Bom, galera, primeiro, boa noite, né? Obrigada por todo mundo que já está aí assistindo a gente, né? Vem chegando aqui nesse debate super importante que é organizado pela ABCD, a Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, que é uma rede de ativistas super importante, né? Coletivos, movimentos sociais, organizações que estão aí comprometidas com a redução de diversas desigualdades brasileiras que a gente hoje vive muito, né? Bom, eu sou Aniele Franco, sou diretora executiva do Instituto Marielle Franco nesse momento, irmã de Marielle, filha de Dona Marinete, seu Toinho, tia de Luiara e mãe da Maria e da Eloá. Maria tem 4, Eloá tem 2 meses, está aqui dando descanso para a gente dormindo. Sou jornalista, sou mestranda em Relações Étnico-Raciais e estou aqui hoje para mediar essa mesa potente com mulheres negras maravilhosas que vão falar um pouquinho sobre o desafio da promoção de eleições antirracistas no cenário nacional. Coisa que não é fácil, mas que elas dominam super bem. Bom,
Antes de passar para as nossas convidadas, eu acho que é muito importante lembrar que essa live está sendo transmitida aqui no Facebook do Instituto Marielle Franco, mas também pelo Face da rede ABCD. Você que está aqui com a gente, não deixe de deixar aqui sua pergunta, né? Então pode botar aí para a gente nos comentários, que a gente vai poder ler. Ao final da fala de cada um, a gente vai poder ter esse diálogo aqui com vocês. E bom, lembrando também que pode seguir, né, as redes lá do ABCD e do Instituto, e que nós do Instituto lançamos no último dia 14 a Agenda Marielle Franco, como eu estava falando aqui agora no comecinho, e essa ação faz parte de uma plataforma do Instituto chamada PANI, que é a Plataforma Antirracistas nas Eleições, que é um conjunto de ferramentas e ações para dar uma pane no sistema político brasileiro. E é configurada para impedir que mulheres negras, né, especialmente, sejam impedidas de ocupar o pleito institucional. E a Agenda Marielle Franco é um conjunto de compromissos e práticas efetivas baseadas no legado da Mari. Então, a nossa ideia é que candidatos majoritários, proporcionais, possam se comprometer com o fazer político de Marielle, que não fique só aquela coisa da fala, né, da teoria, mas que também seja na prática. E que os eleitores e eleitoras da cidade de todo o país também ajudem a levar esse legado adiante, ficando de olho nas candidaturas e se articulando em torno das pautas que a Marielle defendia, né? Foram mais de 600 candidaturas inscritas, está bombando, mas ainda dá tempo. Então, se você tem aí um candidato em mente que você não vê o nome, não é porque o Instituto não quer, é porque esse candidato ou essa candidata ainda não se comprometeu. Está aberta para todas as candidaturas, então dá tempo de você ir lá cobrar seu candidato ou candidata para que ele ou ela venha fazer parte, tá? E temos mais de 5 mil eleitoras que querem acompanhar também os passos da agenda. Eu acho que é uma campanha incrível, né? Uma ação incrível, perdão. Então, que a gente possa seguir junto aí e vamos iniciar esse debate sobre eleições com importância de representação negra na política. Bom, para compartilhar comigo esse momento de afeto e sabedoria, a gente tem aqui a Valdênia Menegon, do Movimento Mulheres Negras Decidem, a Piedade Marques, da campanha Eu Voto em Negra, campanha super importante, e a nossa maravilhosa Sheila Carvalho, hoje representando a Uniafro nesse debate. Uma advogada super potente que eu sou super fã. Quando eu falo isso dela, ela fica rindo de mim, mas eu sou fã mesmo. Fã de todas. Porque a Sheila tem um carinho especial, porque ajudou a gente na campanha da federalização, e eu não posso deixar de ser grata a ela por esse momento, né? Que marcou pra gente aí, tanto pra mim quanto pra minha família. Bom, gente, vão ser 10 minutinhos para cada uma, tá? Eu vou começar com a Valdênia, e depois a gente vai seguindo quando as três falarem, a gente vai para as perguntas. Valdênia, a palavra é toda sua, com muito prazer e afeto. Bom, boa noite. Primeiro, agradecer o convite aí feito pela ABCD e pelo Instituto Marielle Franco, né, para a participação nesse processo, que é extremamente necessário, urgente. Como a Anny já falou, eu sou Valdênia Menegon, sou de Caxias, no Maranhão, eu sou conselheira do Movimento Mulheres Negras Decidem e também sou diretora de Direitos Humanos e Formação Política da Unegro em Caxias, aqui no Maranhão. Cumprimentar todas as meninas aqui, né, que estão nesse momento comigo, dizer que é uma honra dividir esse espaço com vocês e dizer que realmente o afeto é aquele que nos move, que nos motiva a permanecer na luta, enfim, por uma sociedade melhor. Bom, recentemente, através de um instituto, né, que leva meu nome, né, o Instituto Valdênia Menegon, é composto por mulheres negras, a gente ofereceu uma formação para mulheres candidatas de todo o Brasil, de modo especial, mulheres negras, e o que chamou a atenção da gente, Anny, foi, assim, as dificuldades que as candidaturas negras, principalmente, enfrentam em todo o Brasil. Então, uma das questões mais interessantes que a gente observou é que, realmente, em se tratando de financiamento de campanha, esse é um dos principais problemas, mas também as dificuldades enfrentadas por todas as mulheres se referem principalmente a uma assessoria bem qualificada e a falta de informações sobre legislação eleitoral, sobre marketing, enfim. E aí, quando a gente vem falar sobre representação política, né, sobre eleições antirracistas, eu, como historiadora que sou, né, eu acho impossível a gente falar sobre isso sem a gente tocar em toda a história da população negra no Brasil, né? A gente deve destacar que essa população negra ela foi retirada do seu lar, né, e trazida para o Brasil de maneira escravizada, né? Então, essa população ela foi por mais de 3 séculos considerada coisa, né? Foram pessoas que foram coisificadas e isso tudo deixou marcas muito profundas para a nossa população, para essa população que foi escravizada e, claro, para os seus descendentes. Após a abolição, essa população
ela foi relegada a uma situação de um estatuto de cidadão de segunda classe, né? Isso a gente também não pode deixar de fora, excluídos de direitos sociais e de cidadania. E aí mesmo as condições perversas que toda essa população enfrentou, essas pessoas continuaram atuando politicamente. Né? Elas nunca deixaram de atuar politicamente. Só que para compreender a forma como, ao longo do processo histórico, negros e negras atuaram na política, é preciso a gente considerar a política para além das instituições estatais. Né? Essa população ela sempre vai se organizando através de movimentos de resistência e da constituição, evidentemente, daquilo que a gente conhece como movimento negro. Bom, sem espaço durante muito tempo, né, nessa política institucional, assim como também os sindicatos, essa população ela acabou desenvolvendo formas de atuação amparadas, por exemplo, na constituição de uma imprensa própria e outras formas de organização. Só que de lá para cá, de todo esse processo todo, que a gente avançou bastante, né, nos movimentos sociais, e hoje é uma das principais ferramentas de pressão, a gente precisa avançar em outros espaços, né? Por exemplo, em relação à chamada política representativa, que hoje está bastante fortalecida essa nossa luta, mas através do envolvimento de movimentos de pessoas em todo o Brasil. Então, nós precisamos, eu acho que nesse momento é importante a gente trazer para a discussão, que a gente precisa agora não apenas de visibilidade, mas de um processo, né, de representatividade para valer, dentro do executivo e dentro do legislativo, já que a gente está falando de políticas, políticas representativas. E aí nós precisamos realmente dessa representatividade, porque existe, na verdade, uma solidão, né? A gente tem trabalhado muito isso, parece que existe uma solidão imensa na ocupação desses espaços de poder e decisão sozinhos. Né, a população negra está muito subrepresentada nesses espaços, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, seja nas câmaras municipais e também nas prefeituras. Mulheres negras, por exemplo, compõem o maior grupo demográfico desse país. Né, então, nós somos mais de 27% da população brasileira. No entanto, a gente representa apenas 2%. Né, no Senado Federal, né, no Congresso Nacional, menos de 1% na Câmara dos Deputados, 13% e um pouquinho nas câmaras municipais e 28% nas prefeituras. Então, se a gente representa um componente populacional enorme nesse país, por que a gente não consegue reverter isso no campo da representatividade? Então, é dessa solidão que eu estou falando. Tá? Então, nós temos representantes negros e negras nesses espaços, porém, esses representantes enfrentam uma solidão imensa. É como se a gente realmente tivesse subrepresentado, né? Porque acabam que essas pessoas que estão lá, que são negras e negros, eles não conseguem, muitas vezes, pautar as nossas demandas, as demandas específicas dessa população, tá? E aí, essa solidão acaba sendo transferida para a constituição ou não das políticas públicas. E aí a gente é pouco realmente ocupando esses espaços de poder e de decisão. E aí a baixa essa baixa representatividade das mulheres, especificamente mulheres negras na política, ela tem aí uma base estrutural, que a gente pode relacionar com as questões de classe, raça e gênero. Antes de qualquer coisa, por exemplo, mulheres negras precisam lutar para sobreviver. A gente tem um problema alimentar nesse país muito forte, que vai afetar principalmente essas mulheres negras periféricas, né, e que a gente precisa ter solução para isso. Né? De acordo, por exemplo, com o Atlas da Violência de 2020, 66% das mulheres assassinadas nesse país eram mulheres pretas. Então, a gente precisa, sim, falar da especificidade de políticas que vão tratar para essa realidade dessas mulheres nesse país. Além disso, 66% das casas que são chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. Então, quando a gente fala que mais de 60% das mulheres que estão em situação de pobreza são negras, isso logicamente afeta o campo da representação política, porque um dos principais problemas dentro de um processo eleitoral é exatamente a questão dos financiamentos de campanha, da organização que essas mulheres têm. Se eu estou tão preocupada com a minha própria sobrevivência, como é que eu vou ter tempo para a participação política, para estudar política, enfim, para me envolver nos problemas tão fortes da comunidade? Então, a gente precisa solucionar esses problemas.
E aí, um outro problema gravíssimo é que mulheres negras ainda recebem menos da metade do salário dos homens brancos. Então, a gente tem um problema de classe que é muito forte. A participação política das mulheres, óbvio, ela vem crescendo no Brasil, a gente precisa dizer isso, mas quando se trata especificamente de mulheres negras, a deficiência ainda é muito forte, né? Os números ainda indica uma subrepresentação muito forte dessas mulheres no campo da política representativa. E aí a aprovação da distribuição proporcional, né, do fundo eleitoral e do tempo de propaganda para candidaturas negras representa, na verdade, uma forma de desmontar, né, esses mecanismos de um racismo que é estrutural e que acaba afetando, logicamente, o processo eleitoral, isso é óbvio, né? Então, nas eleições de 2018, por exemplo, homens brancos representavam 43% do total de candidaturas e receberam mais de 58% dos recursos dos partidos destinados à campanha. Homens negros representavam basicamente 26% e receberam 18% desses recursos. Mulheres brancas alcançaram 18% dos recursos, compatível, né, com o número de mulheres candidatas também, de 18%, e mulheres pretas, 13% das candidaturas, tiveram direito apenas a 6,7% dos recursos eleitorais. Do nosso ponto de vista, isso representa o chamamento, a gente chama atenção que isso pode representar a estrutura racial muito forte nesse país. Por isso que a gente entende e a gente defende a ampliação da representação das mulheres negras na política. Isso significa dizer que se a gente garantir uma maior participação das mulheres negras, né, no campo da política representativa, além de ser, obviamente, um processo de reparação histórica, é também um mecanismo de promoção da democracia e de reconhecimento e valorização das experiências protagonizadas por mulheres negras em todo o país, de modo especial nesse processo de pandemia. A gente conseguiu acompanhar mulheres negras de todo o país e a gente percebeu o quanto que essas mulheres elas estão fazendo por outras mulheres nesse momento de pandemia. De modo especial, mulheres negras. Né? Olha, a gente acabou descobrindo, por exemplo, que mulheres que receberam auxílio emergencial acabam dividindo esse auxílio para auxiliar outras mulheres. Né? Então, esse é um processo, essa é uma realidade que precisa ser valorizada, que precisa ser reivindicada como uma ação dessas mulheres pretas e que precisa ser reconhecida por toda a população brasileira. Então, é por isso, Aniele e meninas, que a gente faz um chamamento da necessidade da gente ter, sim, eleições antirracistas com o protagonismo de mulheres negras desse país. Muito obrigada. Muito maravilhosa. Obrigada, Valdene, por sua contribuição. Vou passar a palavra para a gente não perder tempo, direto para a Piedade, porque a gente vai andando e no final a gente poder conversar. Piedade, a palavra é sua, senhora. Tá fechado, seu Marco, foi. É um prazer enorme, né? A campanha Eu Voto Negra está aqui com essas mulheres potentes, com tanta responsabilidade que nós colocamos nas nossas mãos. Né? Eu acho que, para mim, tem sido uma experiência fantástica esse processo de eleição. Né? Então, a campanha Eu Voto Negra ela surge dentro de uma proposta mais geral, né, que é pensar as eleições. Desde o ano passado, nós estamos construindo esse debate aqui no Nordeste. Né? Ela é uma campanha de todo o Nordeste, onde a gente tem feito, né, desde o princípio, várias coisas coletivas. Eu acho que essa é uma outra marca que a gente pode dizer que é nossa. Né? Nós estamos sempre pensando coletivamente e construindo coletivamente. A campanha ela teve um primeiro momento, né, com a construção e a concepção da campanha, né, até chegar no nome, uma oficina e vários debates com várias mulheres. E em fevereiro nós realizamos o primeiro fórum
aqui, Mulheres Negras e Poder, no Nordeste, onde a gente trouxe o debate de várias questões, entre elas, por exemplo, a dificuldade das candidaturas, né? Estar candidata, o que isso significa, né? O debate por dentro dos partidos, as dificuldades encontradas ainda, né? E a desistência, inclusive, de várias companheiras, seja porque o partido não dava sustentação, seja porque o que oferecia, de fato, era algo que a gente diz assim, muito obrigado, pode levar, o presente pode ficar para você, né? Então, são várias reflexões que a gente vem ao longo desse processo, porque não é fácil, né? A campanha, a gente sempre diz que ela vai em dois caminhos, né? Um caminho, de fato, que é olhar as candidatas, discutir com elas, ajudá-las e instrumentalizá-las, né? Então, a gente identificou várias dificuldades, né? A Valdênia trouxe algumas coisas, mas essa eleição, pela característica dela ser, né, não é a rua, apesar de todo mundo estar na rua, né, há uma necessidade do elemento online, e pegou das diversas formas, né? Pegou porque a gente não tem equipamentos mínimos suficiente para poder trabalhar, né? Para passar essa mensagem. Os nossos celulares não são potentes, não dá para editar muita coisa, tem que ser alguma coisa muito já meio pronto. A dificuldade de usar, né, de se expressar no próprio equipamento, essa coisa dessa fala pública. Então, a gente nem sabe usar o equipamento, a gente tem problema, porque a gente tem problema da fala, e a gente também não tem internet boa, de qualidade, para fazer a campanha, né? Então, isso é minimamente das coisas, das dificuldades que a gente foi pensando, né? Para além de todas as outras que a Valdênia já trouxe aqui, né? Então, nós começamos a pensar, que não dá para a gente, nenhuma das iniciativas é possível sozinha, né? E acredito que uma das grandes sacadas entre nós é porque a gente acredita que a democracia ela só existe se a gente quiser, e por acreditar que nós somos a representação de que é possível democracia, nós estamos aqui. E para que isso aconteça, a gente também está junto, porque a gente acredita que é possível, né, pensar políticos e políticas aonde não seja exatamente um modelo do compra do voto a única alternativa de se construir, né? E acho que isso une muita gente, né? Muita coisa, muita iniciativa. Além de, obviamente, essa barreira de sermos mulheres negras nessa conjuntura onde o racismo o tempo todo diz que esse lugar não é nosso, e a gente diz, e a gente vai estar lá, né? E nós sempre acreditamos e investimos nas companheiras que estão colocando corpo, alma, fala, experiência nessa disputa, né? Eu acho que a eleição desse ano, acho que tem muita coisa que sai do eixo e do normal, nesse sentido, né? Nós conseguimos nos unir disso que não é a grande normalidade que querem dizer para a sociedade brasileira, que a única possibilidade é se você tem muito dinheiro para comprar as pessoas para votar em você. Nós estamos dizendo que é possível construir candidaturas com pessoas sérias e com mulheres que se dispõem, né, e que estão preparadas, que é o discurso que usam contra nós. Então, a campanha ela vai nesse sentido instrumental e ele vai nesse sentido de ir conversando com as pessoas. De que sociedade é essa? De que parlamentares são esses que a gente quer nesses lugares de construção de política pública?
e mostrar que existe outras possibilidades para além do que o universo da corrupção traz para a gente, né? Então, e nesse lugar de conversar com todo mundo e de multiplicar essas falas, as iniciativas elas se encontram, né? Então, uma das coisas que a gente tem investido desde o princípio é, por exemplo, a parceria com todas as iniciativas que pensam uma forma de fazer política que pareça com o que a gente pensa, quer, deseja e constrói, né? Então, a gente tem, desde o início, por exemplo, Mulheres Negras Decidem, né? Como uma grande parceira, a gente que se encontrou lá atrás, no que era uma campanha e que se transformou no que é hoje. Que a gente se encontrou por acaso, né? Eu lembro que eu estava no Rio, passeando no domingo, tinha umas meninas tirando foto para a campanha e a gente se encontrou. Né? Acho que a vida ela traz exatamente isso. A gente vai se encontrando, inclusive nas coisas mais inusitadas, aonde não seria nada e a gente transforma sempre alguma coisa muito potente, né? A campanha nesse sentido, né? A gente vai se juntando para ecoar as vozes, trazerem as pessoas, ampliar o máximo, né, de possibilidade de que pessoas vejam, ouçam e leiam e falem sobre um fazer política que não seja o que quem não quer que a gente esteja na política usa como grande discurso, né? Então, a campanha tem feito isso, né? A gente tem se unido com outras iniciativas, porque todo mundo é meio que limitado, inclusive por causa dos recursos, né? Então, a gente, por exemplo, termina se juntando com o Enegrecer a Política, que vai, além de ampliar as vozes, vai trazer os outros elementos que a gente não consegue oferecer, como uma das grandes dificuldades, que é essa pegada do jurídico, da prestação de conta, né, das informações que, para pensar, né, que essa eleição tem a ver com a outra, que tem a ver com a outra, que tem hoje tem a ver com 2 anos atrás, que tem a ver com 4 anos atrás, e se não teve de 4 anos atrás, com certeza tem há 4 anos para frente, e 2 anos para frente, e 8 anos para frente, 12 anos. E isso é algo que a gente precisa ir nessa grande discussão, né? Eu estou hoje e estar à frente, olhar à frente e ver o sistema como funciona para poder interferir nele, use Maria, divisa, é algo extremamente importante, né? As nossas potências, elas precisam ser multiplicadas, elas precisam. Só é possível quando a gente está exatamente aqui, cada uma fazendo alguma coisa e se encontrando em todos os espaços que a gente está. Porque onde a gente estiver, a gente vai estar vendo das coisas que são importantes e repassando como informação. Semana passada, por exemplo, a gente teve uma reunião com 30 mulheres do Nordeste candidatas e estava lá várias iniciativas conversando, apresentando e se comprometendo com essas mulheres. Então, acho que é isso que traz a grandiosidade do que a gente está fazendo. Tudo que a gente faz termina dando uma amplitude, porque a gente vai trazendo quem pode contribuir, com o que pode contribuir, cada um vai contribuindo com o que tem. Eu acho que essa forma de fazer política tem sido algo que a gente tem aprendido com as nossas, né, com as nossas práticas de organização, com as nossas práticas dos nossos
espaços familiares, organizacionais, enquanto mulheres negras, né? A forma de fazer hoje, ela é uma continuação que as nossas já faziam em vários espaços diferentes e que deram certo e que a gente continua. Eu acho que é um pouco isso, né? Para a gente ir pensando, eu fico sempre dizendo que todas as iniciativas, elas se encontram em muitos pontos que ampliam, né? Elas não fecham, eles ampliam. E cada vez que a gente amplia e cada vez que a gente traz as mulheres que estão se dispondo, né? Porque nesse processo somos várias, com várias construções e possibilidades diferentes, espaços diferentes e funções diferentes, né? Tem gente que está colocando, e para essas mulheres eu sempre digo a minha grande gratidão de estar neste lugar de disputa perversa, dolorida, né? Porque não é fácil estar na disputa, seja ele no cargo de vereança, seja do executivo como prefeito, seja qualquer um. Estar lá é sempre, né, solitário, e aí a necessidade que a gente esteja junto com elas é exatamente para que esse processo seja fortalecido, que a gente possa se encontrar depois que tudo isso passe, para pensar o que é que a gente vai fazer mais para frente, né? Porque nós somos dessas, nós somos as que faz, conclui, volta a fazer outras coisas e faz mais e conclui, porque a vida não só não nos permite, como nós também decidimos isso em relação à nossa atuação, né? Então, acho que é um pouco isso a campanha. A gente quer ampliar, né? Quer ampliar as vozes. Eu sempre digo que a melhor imagem para o que a gente tem se esforçado de fazer, que é ampliar vozes, né? Pensar um grande megafone é o que a gente faz para que a sociedade escute, a sociedade, a partir do que escute, possa estar pensando essas possibilidades reais como uma construção real. Não é nada do imaginário, é real. A nossa liberdade, o nosso fazer político é algo extremamente real, necessário e potente, né? Por isso é que nós temos em cada recanto desse país mulheres que estão na batalha, na luta, para dizer que nós podemos não estar ainda aonde nós dizemos que vamos estar, mas que estaremos, porque nós estaremos quando a outra tiver. Então, um pouco isso passo, e é sempre aquela história, sabe, Aniele? Essas mulheres falam que é uma beleza. Quando começa a falar, minha nossa. Então, vou concluindo aqui para a gente retornar depois. Imagina, perfeito, não tem problema nenhum, está no seu tempo. Sheilinha, e aí, Sheilinha? Oi, gente. Vamos nós? Boa noite a todas e todos. Agradeço aqui as saudações entusiásticas da Aniele, ela sabe o quanto eu sou fã também dela, então é recíproco. Pelo menos a pandemia serviu para nos aproximar, o que eu fico muito feliz. Estou muito contente de fazer esse debate aqui, conhecendo novas amigas, né? A Piedade Marques, a Valdênia Menegon. Fico muito feliz de estar compartilhando esse espaço com vocês, né, para falar de um tema de super importância nesse momento, sabendo que estamos aí há 41 dias do processo eleitoral aqui para as disputas municipais, né, e tentar falar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre o que o movimento negro, né, o que as organizações negras têm feito aí de resistência, especialmente para esse processo eleitoral desse ano, né, que a gente sabe que não tem fácil. Eu
acho que já foi extremamente reiterado aqui o quanto o racismo conduz esse processo de discussão. É fundamental a gente ver que organizações que fazem parte da ABCD, que tem como esse propósito, né, lutar para a ruptura das desigualdades, considere o racismo estrutural aí para o centro dos debates. É fundamental ver isso acontecendo, é muito importante. A gente sabe que a gente vive um processo de abolição inconclusa, né, como nós chamamos, ou seja, são 132 anos aí do fim da escravidão, mas que ainda não teve, que teve seu fim formal, porém que não teve seu fim material, e tudo que a gente faz aí são ações para reverter essa situação, né, e essas articulações que estão acontecendo nesse momento, né, de potencializar candidaturas negras, de viabilizar candidaturas negras, é uma forma de tentar aí diminuir os danos dessa abolição inconclusa, né? Eu sempre falo que, assim, as primeiras políticas para a redução das desigualdades raciais, elas começaram a surgir em 2001, né? Então, assim, foram muitos anos, né, que não foram pensadas políticas nesse sentido. A gente vê o crescimento ali de políticas de ações afirmativas do acesso à universidade, né? E a gente já vê os impactos que isso tem hoje, no Brasil de 2020, com mais jovens aí dentro das nossas universidades, mais jovens dentro do nosso mercado de trabalho, mais jovens em condições de disputa, e mais jovens, mais lideranças negras, mais pessoas negras aí buscando entrar em um espaço que sempre nos foi privado, que é o espaço da política, né? E para isso a gente precisa pensar medidas muito concretas, né? O Instituto Marielle Franco, Mulheres Negras Decidem, com o apoio da Coalizão Negra por Direitos, da Educrafro, no começo desse semestre lançou o Plano Antirracista, né? Com a finalidade aí de pressionar aqueles tomadores de decisão para que políticas de ação afirmativa fossem implementadas aí no período da eleição, para valer para as eleições agora de 2020. Isso se deu por conta de uma consulta que foi aberta pela deputada Benedita no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. A deputada Benedita, ela pedia bem claramente que o tribunal determinasse que fosse reservado fundo eleitoral e reservado tempo de TV para candidaturas negras. Ou seja, o básico, né? Que fosse criada algum tipo de política dentro dos partidos que permitisse e viabilizasse que as candidaturas negras se tornassem mais viáveis, com fins, né, de reverter a situação de desigualdade racial que a gente tem hoje dentro do parlamento, dentro do executivo, né? A gente sabe qual é a situação, né? E o Plano Antirracista, ele serviu para fazer isso, né? Para trazer aí recomendações diretas para fazer uma mobilização social, né? Então, milhares de pessoas pressionaram os ministros do Tribunal Superior Eleitoral para que eles votassem, aprovassem financiamento de campanha e tempo de propaganda proporcional para candidaturas negras, né? Foi uma mobilização aí de semanas que teve um resultado super positivo no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, o que aconteceu naquele momento, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele até entendeu que sim, a gente precisava instituir políticas de ações afirmativas. Só que num contragolpe, eles falaram mais uma vez, não agora, né? Então, estava tudo encaminhado para a gente ter uma decisão positiva que valesse para as eleições de 2020. E aí, uma parte do tribunal seguiu, eu até reconheço que existe desigualdade, eu até reconheço que o que vocês estão trazendo aqui no Amicus Curiae de vocês, que a gente apresentou, né, pelo Instituto Marielle Franco, Coalizão Negra por Direitos, fosse válido, fosse escutado. Porém, não é o momento, vai tumultuar o processo, trouxeram regras aí de dinâmica eleitoral para justificar para essas reservas não serem aplicadas agora. Então, mais uma vez, nós, negros e negras, tivemos que escutar, agora não, espera a sua vez, né? E isso é muito revoltante. E aí, a Educafro mobilizou uma arguição do descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação aí que questiona as situações de inconstitucionalidade, constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal. Então, o que é a Educafro, né? Junto com o PSOL, que é um ator legitimado para propor esse tipo de ação, né? Falaram, olha, STF, o TSE decidiu isso, né? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu isso e falou que vai valer para as próximas eleições a partir de uma pressão legislativa, né, do Congresso. O Tribunal Superior Eleitoral fez uma saída fácil, né, gente? Falou, olha,
até reconheço que tem uma desigualdade, mas isso não é bem um problema meu, e para valer agora vai ser muito difícil. Então, vocês pressionam o Congresso para que crie leis, para que isso valha daqui 2 anos, né? Então, foi essa a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente ficou confusa, né? Porque o voto ele se restringiu em várias partes do ministro relator, e aí as pessoas, mas tá 4-3, tá 5-1, tá 7-1, não tô entendendo nada. E eu tentando explicar, calma, gente, tem várias partes do voto. No fim, a decisão foi: ok, é importante que tenha essa reserva de vagas proporcional no fundo partidário e no tempo de TV. Porém, não agora, e isso é trabalho do Legislativo. Então, foi essa manobra que eles fizeram, né? E aí, a Educafro, junto com o pessoal, foram no Supremo Tribunal Federal questionar isso, né? Falando, não, tem que valer para agora, né? Colocando ali que isso, de fato, viola a questão dos princípios constitucionais de igualdade, que a gente esperou muito tempo, que não tem mais o que esperar, que já está posto, uma vez que a decisão fala que é importante, a obrigação dos partidos se adequarem a essa realidade, né? No movimento de puxar a responsabilidade para os partidos políticos para implementarem essa frente, né? Então, o Supremo Tribunal Federal se viu aí tendo que dar essa decisão. E o que o ministro Lewandowski fez? O Ricardo Lewandowski, que era o relator da ação, né? Ou seja, aquele que ficou com a incumbência de dar o primeiro voto, digamos assim, né? De nortear o processo ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele mandou uma liminar, falando, Educafro, pessoal, movimento negro, tem razão. Vocês precisam que isso valha a partir dessas eleições, né? E foi essa liminar que a gente conseguiu manter no processo de julgamento virtual que aconteceu no Supremo Tribunal Eleitoral durante essa semana, por 10-1. Ou seja, 10 ministros do STF entendem que sim, a reserva de fundo eleitoral partidário tem que valer a partir de agora, os partidos têm que se adequar a isso, e o tempo de TV também, né? Isso reverte um pouco as lógicas do jogo, né? Mas tem algumas dificuldades de operacionalizar isso, e é a parte que a gente precisa ficar mais atento, né? O amicus curiae que o Instituto Marielle Franco, a Uniafro, apresentou no Supremo Tribunal Federal, com informações concedidas aí pelo Mulheres Negras Decidem, levantou uma pesquisa divulgada pelo Instituto Legislativo Brasileiro sobre os custos, de quanto custa uma eleição para deputado federal, né? Então, a gente apurou. Essa pesquisa ela apura que um deputado federal custou, em média, 6 milhões nos 8 maiores partidos do Brasil, ou seja, o PT, PSDB, DEM, PP, PMDB, PPS, PSB e PR, né? Conforme os dados apresentados oficialmente para a Justiça Eleitoral. A gente sabe que nem todos os dados que são colocados na Justiça Federal contemplam, de fato, a realidade dos gastos de uma campanha eleitoral, né? Fazendo esse parênteses aqui. E na eleição para deputado estadual do mesmo ano, uma vaga nas Assembleias Legislativas Estaduais custou, em média, 3,8 milhões, nessas mesmas legendas, né? Enquanto que os custos para o Senado Federal dos não eleitos foi 1,5 milhão dos não eleitos, e dos eleitos foi 4,7 milhões, né? É importante a gente ver os dados também da esfera municipal, né? No ano de 2020, o TSE ele estabeleceu um valor máximo para as campanhas municipais, né? Ele fez uma reformulação lá da Lei 3.165 de 2015, que estabelecia os gastos nas campanhas eleitorais com base nas legislações anteriores, né? Então, numa corrida para a prefeitura, nas últimas eleições, o custo para uma prefeitura como São Paulo foi 45.470.000, e no Rio de Janeiro, 19.858.352. Para uma vaga de vereador no Rio, foi gasto 1.400.000. Enquanto para uma vaga de vereador em São Paulo foi gasto 3.226.000. Então, essa é a realidade de quanto custa uma cadeira dentro do parlamento. O fundo eleitoral vai dar isso para qualquer candidato? Vai dar 3 milhões para um candidato? Não vai dar 3 milhões para um candidato, né? Qualquer partido, por mais maior que seja, ele não vai dar esse valor para um candidato só. Talvez a soma toda dê isso. Então, quando a gente está disputando o fundo partidário, a gente está disputando o chão.
A gente está disputando a base de um sistema muito maior de exclusão e desafios que a gente tem que perpassar para conseguir chegar lá. Porque essas pessoas que estão disputando o pleito eleitoral, elas recebem o apoio direto dos donos do poder, daqueles que têm recursos, daqueles que ditam o caminho do país desde as capitanias hereditárias. Não mudou muito, não, são as mesmas pessoas. E eles vão financiando campanhas que custam esses absurdos, né? E ainda são incentivadas e recebem dinheiro do fundo eleitoral também. Então, elas recebem o dinheiro dos donos do poder e recebem dinheiros do fundo eleitoral. As nossas candidaturas negras, porque nós não somos os donos do poder, nunca estivemos, muito pelo contrário, a gente está querendo só ter acesso ao fundo partidário. É pedir o básico, né? E é isso que está na disputa aqui. Agora a gente vai para um desafio nas próximas semanas. Um desafio muito grande de fazer valer isso para as eleições desse ano. A gente já tem várias denúncias de partidos inclusive do campo progressista, de que não estão aplicando na distribuição dos recursos o que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. São muitas denúncias, pelo Brasil inteiro. E é muito importante a gente criar essa rede de mobilização e análise e denúncia disso. Porque não dá para deixar passar. A gente está aqui falando do mínimo. Então tem que cumprir pelo menos o mínimo. Né? E aí, para além disso, a gente ainda se vê em situações que os partidos tentam limitar candidaturas negras do campo progressista a receber recursos, pedir para devolver doações de gente que doa para candidaturas brancas. Então, é um problema, né, que vai aumentando a escala para vocês verem que a finalidade é privar as candidaturas negras de acessarem esses espaços. Então, o que a gente está buscando aqui é ir contra isso. E aí eu recomendo fortemente a leitura das recomendações feitas pela Pane Antirracista, né, Instituto Marielle Franco, Mulheres Negras Decidem, Coalizão. Recomendações extremamente interessantes e que mostram o tamanho do nosso desafio. Porque o nosso desafio não começou agora em 2020 e não começa em 2020. Né? Os nossos passos vêm de longe, sempre. E o nosso desafio maior está nos próximos períodos eleitorais. Por quê? Há um risco muito grande dos partidos invocarem essa decisão do Supremo Tribunal Federal hoje, que não vai ser devidamente aplicada pela própria negligência dos partidos, aplicar isso no futuro para dizer que, olha, não deu certo, viu? Olha, isso daqui não faz sentido. Então, a gente vai ter que ficar brigando muito para que essa decisão seja operacionalizada de uma forma efetiva, para que esse não seja um argumento no futuro. E a nossa disputa, ela está no Congresso mesmo, para que seja criado um projeto de lei, né, que seja uma lei criada a partir de um projeto capaz de se tornar uma medida efetiva. A gente já viu o que aconteceu quando teve essa reserva para as candidaturas femininas, candidaturas de mulheres. Os partidos correndo ali para acharem candidaturas laranjas, né, e dando dinheiro de uma forma extremamente obscura, várias denúncias de candidaturas fantasmas. Não é isso que a gente quer que aconteça. A gente quer que o dinheiro vindo dos partidos seja democratizado, que ele consiga acessar aí as comunidades que sempre foram privadas do acesso a esses recursos, né? E é nisso que vai a lógica do todo o manifesto da coalizão, né? Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Enquanto o racismo estiver conduzindo essas decisões, né, tanto no âmbito dos partidos, quanto dos tribunais, quanto do legislativo, dos poderes, a gente vai continuar tendo uma sociedade que não é democrática de fato. Então, a gente precisa trabalhar e incidir para que a legislação seja cumprida, sem contar que está escrito lá no Estatuto da Igualdade Racial, que estão tentando fazer com que vire uma lei que não pegou, né, que medidas de acesso ao poder, né, medidas para que pessoas negras tivessem acesso ao poder iam ser criadas. Essas medidas nunca foram criadas até agora, né, desde o estabelecimento do Estatuto da Igualdade Racial. Então, a gente tem que brigar para que elas sejam efetivadas também, né? A luta é árdua, mas estou muito feliz de que nós estamos juntas para enfrentá-la. Arrasou, Sheilinha. Tem uma pergunta aqui da Rosane, que está até aqui na tela. Ó. Gostaria de saber as providências que podem ser tomadas em relação a políticos brancos em eleições passadas estarem se transformando em pardos e negros, como tem sido noticiado.
E aí? Pode falar, né? Uhum. Já respondendo, assim, primeiro eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses dados que estão sendo divulgados, gente, em relação às trocas, né, as alterações da etnia na política, porque isso é uma tentativa racista de deslegitimar o processo, né? E as alterações de branco para pardos foram as que menos tiveram de alteração, se você vê o componente do 100%, né? Então, a gente está falando ali de um problema que está sendo superdimensionado por pessoas brancas para deslegitimar o nosso processo, a conquista que a gente conseguiu fazer de que essa política exija. Agora sim, há casos em que políticos brancos estão tentando se passar como negros para conseguirem ser contemplados por essa medida. E nisso a gente tem que ir para um enfrentamento forte de denúncia mesmo, né? De identificar essas pessoas, de fazer um monitoramento de quem são esses casos, de buscar que eles sejam responsabilizados. Assim como tem situações em que as pessoas tentam burlar as políticas de cota nas universidades e elas são expulsas das universidades quando isso é realizado, o mesmo tem que ser feito em relação a esses recursos. A pessoa tem que indenizar pelo recurso indevido que ela recebeu. Né? Então, a gente vai ter que, sim, num período, né, de prestação de conta desse processo eleitoral, fazer essa análise e buscar a responsabilização dessas pessoas que estão tentando burlar uma política que visa, né, romper com desigualdades históricas. Perfeito. E isso está dando um burburinho danado, né, Sheila? Assim, acho que foi sei lá, acho que a gente pode parar e falar que nas últimas semanas é algo que tem sido muito comentado. Uma outra coisa também que eu queria falar, e aí acho que pode deixar aberto aqui para quem quiser responder. Quando a gente fala do número de mulheres, né, de candidatas negras que cresce, que está crescendo, tem essa questão que pode ter sido a farsa, né, como as pessoas falam, mas vocês sentem que, de fato, tem esse efeito que de 2018, 2016 para cá, tem esse efeito de terem mais mulheres, estarem mais encorajadas a seguir esse processo? Sim, Aniele, eu tenho percebido, né, nas articulações que nós temos feito, né, uma quantidade muito grande de mulheres que são referências mesmo, né? Eu acho que, por exemplo, em eleições passadas, a necessidade do número de mulher para que os machos brancos tivessem o seu direito de sair candidato, né? Ou seja, essa coisa laranja que a Sheila trouxe, o próprio perfil dessas mulheres mudam quando você olha a quantidade de mulheres negras que estão candidatas, né? Nós temos muitas lideranças mesmo candidata, como se, de alguma forma, essas mulheres se sentem um pouco mais acolhida, mais incentivada a estarem, né? Inclusive porque eu acho que todo mundo que está nesse apoio das candidaturas, nós temos o tempo todo tocado lá na ferida dessa história de nós não vamos estar aqui, né? Não sejam as mulheres que garantam que os machos e os machos brancos sejam os candidatos. Se é para colocar esse corpo negro na disputa, que seja pelo que a gente tem construído, né? Eu acho que, inclusive, eu comentei na minha fala a história do seminário, do fórum que a gente realizou. Quando a gente começou a fazer o acompanhamento mais de perto, né, oferecendo as oficinas e tal, várias companheiras, inclusive, deixaram de estar na condição de pré-candidata, por exemplo, porque conseguiram enxergar essa, como é que a gente pode dizer, essa armadilha, né, que os partidos tal fazem para chamar as mulheres para essa condição de candidata.
Eu acho que, de alguma forma, esse perfil das mulheres muda um pouquinho. E eu gostaria de tecer um outro comentário, né, na discussão, quando a Sheila estava falando dessa história do o fundo partidário, que é o básico do básico do básico, e quando você olha, né, não dá nem para fazer graça, essa é a grande realidade. Semana passada, quando a gente estava na conversa, né, que estava Mulheres Negras Decido, Enegrecer, Meu Voto Será Feminista, junto com a gente, várias candidatas, né, e essa história de a ideia que termina perpassando para a sociedade, inclusive para muitos candidatos e candidatos, é que esse negócio é um dinheirão da porra, né? É um negócio assim que vai resolver. E quando a gente começa a conversar no tete-a-tete e tal, a primeira pergunta que a gente teve que fazer é: quem está fazendo a vaquinha? Né? Porque ou faz a captação ou não fique achando que os 500 contos vai conseguir fazer a candidatura, porque no final, né, é o que chega para essa... Né, porque os partidos começaram a categorizar, colocar, né, escalas para a distribuição desse dinheiro, quem vai receber tanto, quem vai receber 500 contos. E aí, quando a gente olha toda essa discussão do recurso, da vitória que a gente teve, acompanhado da necessidade que nós temos de estar junto desses homens e mulheres nesse processo eleitoral, inclusive porque precisa de captar recursos. E captar recursos a gente sabe que não é tão fácil, tão tranquilo, porque nós somos os que não têm dinheiro, né? Então, uma coisa é, eu vou apoiar, aí eu deposito lá 50 conto, né? R$100, isso aí. R$100, 50 conto, e é a rica da história, como diz a história, né? A rica da história, eu dei 51, 58 e tal, e que Exatamente. A gente sabe que vai no sentido dessas pessoas. Eu acho que outra coisa, para fechar mesmo, que para mim encanta nesse processo, particularmente, é que nós, todas e todos, negros e negras envolvidos seriamente nesse processo de eleição, nós estamos preocupadas, sim, como essas mulheres vão estar depois do processo. Né? Acho que esse cuidado de que esse processo que é perverso, que é dolorido, que é sacana, né, que é machucado, ele seja algo que o máximo que quem tiver pode dar, e às vezes não é o dinheiro, mesmo sabendo que a gente sabe que precisamos criar estratégia para recurso de campanha, porque por mais que sejamos muito boas, muito preparadas, o processo de eleição é um processo caro. Aniele, rapidinho, a gente está... Porque a gente já está encerrando, já ia falar que vocês podem fazer as considerações finais já. Não sei se a Piedade vai querer acrescentar, se for isso, mas vocês, Sheilinha, podem ir em frente. Não, eu só queria abrir um parêntese, que eu acho que sim, eu acho que há uma ampliação da participação feminina, há uma participação, sim, das mulheres negras, mas tem um processo que a gente tem que observar, que eu acho que é resultado de toda essa mobilização dos movimentos sociais, de todas essas instituições que a gente falou aqui, que é a formação das mandatas, né, a formação dos coletivos para a disputa eleitoral. Né? Então, isso ainda não está profundamente regulamentado na Justiça Eleitoral, mas isso é um processo que vai ter que acontecer, né? Porque, por enquanto, não se pode registrar todos os nomes, né, dentro de um coletivo, é uma única, mas o fato de que os coletivos existem para a disputa eleitoral já mostra um resultado efetivo dessa mobilização em todo o Brasil. Então, há, sim, uma ampliação da participação política no campo dessa política representativa de mulheres negras, entrando nessa disputa eleitoral agora, e aí, fundamentalmente, a participação desses movimentos é, assim,
exemplar, né, para que a gente possa seguir. Acho que é basicamente isso. Beijo para todo mundo, gostei muito aqui do nosso momento. Sim. Acho que a gente não pode esquecer que a Marielle foi semente, né? Eu acho que tem um mundo antes e depois da Marielle. A Marielle permitiu muitos a sonharem, o mesmo sonho que ela, sonharem junto com ela. E isso tem um impacto direto naqueles que estão se colocando com coragem, né, com força e coragem, basicamente, para fazer essa disputa, porque essa disputa é extremamente violenta. A gente sabe o quanto ela é violenta, e eu fico até um pouco, às vezes, receosa de ver tantas pessoas queridas minhas dentro dessa disputa, porque há uma necessidade ainda maior de autocuidado com aquele que não tem nenhuma estrutura, né? E o próprio cuidado físico mesmo, de segurança, saiu uma pesquisa maravilhosa aí, feita pela a pesquisadora Elida Laures, né, puxada por ela, que mostra a violência e eleições, né? Ou seja, a questão da milícia ela é forte, a questão dessas candidaturas estarem vulneráveis é um problema real que a gente precisa se organizar enquanto movimento para ver como podemos protegê-las, porque elas estão em riscos constantes. Então, uma pessoa que se coloca para fazer essa disputa tem muita força e coragem. E eu também gosto muito da perspectiva dos mandatos coletivos, das estruturas coletivas, porque eles juntam a única coisa que a gente tem, que é gente. A gente não tem dinheiro, mas a gente tem gente, né? É sempre nós por nós. Sempre foi assim, vai continuar sendo, é nós por nós. E a gente vê isso dentro das candidaturas coletivas, né? A Uniafro Brasil tem uma hoje aqui em São Paulo, que é Quilombo Periférico, na pessoa da Elaine Mineiro. E vai puxando, né? São 7 pessoas, 7 mobilizadores, perifa, né? E a gente vai vendo isso em outras candidaturas, né? O Juntas em Pernambuco, o que foi o Gabinete da Áurea aqui em Belo Horizonte, né? E as pessoas vão se somando, se fortalecendo e se cuidando, né? Com o que a gente tem. Então, é nós por nós. E assim, temos. Nós por nós mesmos. Porque eu acho que é a coisa que mais acontece, né, gente? Porque, assim, se a gente não coloca na prática isso, é inevitável falar da Mari, porque eu acho que a gente viveu quando a Piedade começou a falar esse processo no pós-eleição, porque a gente pensou, pô, tá super tranquila, é do povo, tá tranquilo, né? Nunca pensamos em nada de tipo, vamos tomar um certo cuidado aqui ou ali. Não, a gente estava ali aberta para tudo. E acontece o que aconteceu. Então, acho que a gente tem que realmente pensar nesse processo de como chegar lá, mas o pós também, porque são lugares muito tóxicos e muito complicados para as mulheres negras estarem presentes. Assim. Então, enfim, muito obrigada, Valdênia, muito obrigada, Sheilinha, muito obrigada, Piedade, pelo momento de vocês. A live vai ficar aqui no nosso canal do Instituto. A gente está aberta para qualquer diálogo. Se alguém chegou agora já no finalzinho e perdeu, vai ficar gravada assim. E foi muito bom compartilhar esse momento com vocês de troca de sabedoria e afeto aqui, de verdade, viu? Um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Tchau.